Agora que considero o projeto finalizado, o próximo passo é acessar a página entrega para exportar o conteúdo e compartilhá-lo nas minhas redes sociais. Observe que todas as configurações estão convenientemente localizadas no canto esquerdo da tela. Na parte superior esquerda, você encontrará diversas predefinições otimizadas para diferentes formatos de renderização. Se o tempo estiver curto para personalizar os parâmetros, você pode escolher uma dessas opções pré-configuradas com as quais você já esteja familiarizado. Para quem ainda não conhece todos esses formatos, as 3 primeiras opções geralmente utilizam codecs mais comuns em sistemas Windows. A escolha entre eles está diretamente ligada à capacidade gráfica do seu computador. Já a 4ª opção, ProRes, é ideal para usuários da Apple. As 3 predefinições seguintes são voltadas para os padrões das redes sociais, permitindo o upload direto após a renderização, caso esteja logado com a sua conta dentro do DaVinci Resolve. As demais predefinições facilitam o compartilhamento dos arquivos renderizados, oferecendo padrões para o cinema, plataformas de streaming e até mesmo para importar projetos de outros editores de vídeo ou áudio. Todas essas opções estão disponíveis nesse menu, com exceção de Audio Only, que exporta apenas a trilha sonora do seu projeto. Logo abaixo encontramos a seção Arquivo, onde você define o nome do seu projeto e local para escolher a pasta onde o arquivo será salvo após a renderização. Basta clicar em Buscar, selecionar o local desejado e, em seguida, clicar em Salvar. Na seção Renderizar, temos 2 opções importantes: clipe único para gerar um único arquivo com toda a sua linha de tempo, e clipes individuais, ideal para projetos que exigem a exportação de cada clipe separadamente. Com essas configurações estabelecidas, vamos explorar as configurações cruciais nas próximas 3 abas: Vídeo, Áudio e Arquivo, começando pela aba Vídeo, onde ajustaremos os parâmetros essenciais para garantir a máxima qualidade na renderização do seu conteúdo. É fundamental manter a caixa Exportar Vídeo sempre marcada. Caso contrário, o DaVinci Resolve renderizará apenas os arquivos de áudio, ignorando o conteúdo visual. Em formato, você encontrará uma vasta gama de opções para diversas plataformas. No entanto, para o YouTube, a opção recomendada é MP4. Esse formato é o preferencial, conforme as especificações de formatação de vídeo e áudio da própria página do YouTube. Para garantir a melhor qualidade, vamos seguir rigorosamente as especificações de formatação de vídeo e áudio da página de ajuda do YouTube, cujo link deixarei na descrição desse vídeo para sua consulta. No campo Codec, mantenha selecionada a opção H.264. Já em Codificador, que está diretamente ligado à sua placa de vídeo, a melhor escolha pode variar. Recomendo que você teste as opções disponíveis, nativo e alto no meu caso, para identificar qual entrega a melhor qualidade. Particularmente prefiro alto, pois assim o DaVinci Resolve otimiza o uso de recursos do meu CPU e GPU, que é a minha placa de vídeo. Em resolução, você pode ajustar o formato do seu vídeo conforme a necessidade. No entanto, seguindo as recomendações do YouTube, manterei a resolução original do meu projeto. Embora o DaVinci Resolve seja eficiente no reescalonamento, o YouTube sugere que os seus parceiros enviem os seus vídeos na resolução de alta qualidade original para maximizar as chances de exibição em HD. Caso você queira alterar a resolução de saída, o DaVinci Resolve grátis permite até 3840 por 2160, 4K. No meu caso, isso estaria acima da resolução original da minha timeline, que é de 1920 por 1080 HD. Outro parâmetro crucial é a taxa de quadros. Manterei a taxa original de captura da minha webcam HD, que é de 30 quadros por segundo. Novamente, o YouTube aconselha evitar alterações nessas configurações, pois podem resultar em vídeos com imagem tremidas e qualidade inferior. No parâmetro Qualidade, ao selecionar Automático e Máxima, o DaVinci Resolve analisará o seu conteúdo para identificar a maior taxa de bits, kbps, possível, com base nas configurações de gravação originais. Na seção Taxa de bits, das configurações de codificação recomendadas do YouTube, você encontrará os valores ideais para cada resolução. Para minha resolução de 1080p HD a 30 quadros por segundo, a taxa de bits recomendada é de aproximadamente 8 Mbps, que equivale a 8000 kbps.
Embora o DaVinci Resolve permita forçar um aumento nessa taxa ao usar o formato MP4 e marcar Restringir em, é importante lembrar que o aplicativo sempre priorizará as configurações originais para evitar ruídos e artefatos. Por isso, trabalhar no modo automático com qualidade máxima, conforme a análise do próprio software, ainda é a opção mais segura. Em perfil de codificação, mesmo que alto geralmente ofereça a melhor codificação, podemos especificar uma codificação de alta qualidade selecionando High, seguindo rigorosamente as diretrizes do YouTube. Agora vamos explorar as configurações avançadas para otimizar ainda mais nosso conteúdo. Recomendo marcar as opções Forçar redimensionamento para qualidade e Forçar demosaicagem para qualidade mais alta. Essas configurações garantem a máxima qualidade possível na renderização de diferentes tipos de arquivos importados para o projeto, como B-rolls que complementam o tema principal. Nem sempre trabalhamos com os arquivos na mesma resolução do projeto. Ao rescalonar uma imagem, aumentando ou diminuindo seu tamanho, a qualidade original é afetada. Para que esse processo seja o mais natural possível, manteremos essas opções marcadas, buscando também a melhor qualidade no tratamento de cores, especialmente em arquivos mais complexos, como os capturados em formato RAW. Finalmente, na última seção da aba Vídeo, encontraremos as configurações de legenda. Se você gerou legendas para os seus vídeos, marque a caixa Exportar legenda e selecione a opção Queimadas no vídeo. Dessa forma, suas legendas serão incorporadas permanentemente ao vídeo durante a renderização. Na aba Áudio, você encontrará a opção de desmarcar Exportar áudio, caso não queira incluir o áudio na sua renderização. No parâmetro principal, Codec, definimos a taxa de bits máxima para o áudio. O YouTube recomenda 384 kbps para faixas estéreo. No entanto, ao usar o codec AAC, geralmente atingimos apenas a metade desse valor. Por isso, prefiro o codec FLAC, também recomendado pelo YouTube, que nos permite alcançar uma taxa aproximada de 750 kbps. Um valor excelente, pois quanto maior a taxa, melhor a qualidade do áudio. Nos parâmetros de normalização de áudio, você pode marcar Normalizar áudio e selecionar a predefinição YouTube. Isso aplicará os padrões de normalização recomendados de -1 dB True Peak, nível alvo, e -14 LKFS, Loudness alvo. Apresento essa opção para que você saiba que ela exista, mas minha recomendação é realizar a normalização na página Fairlight, dedicada ao tratamento de áudio. Se quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre como otimizar o áudio para cada plataforma digital, confira meu tutorial sobre a página Fairlight. O card está aparecendo no canto superior direito da tela. Agora desmarque Normalizar áudio e vamos para a última aba, Arquivo. O parâmetro principal aqui é a velocidade de renderização. Ao clicar na seta para baixo, você verá uma escala de 1 mais lento a máximo mais rápido. Essa configuração não afeta a qualidade da renderização, mas sim o uso dos recursos do seu computador. Optar por valores mais baixos reduz drasticamente o processamento da CPU, evitando um consumo excessivo de energia e, consequentemente, o aumento da temperatura da máquina. Pensando nisso, quando não tenho urgência para postar, utilizo a velocidade 10, que me permite renderizar e continuar usando o computador para outras tarefas, como navegar e estudar outros recursos do DaVinci Resolve. Em situações de emergência, quando preciso renderizar o mais rápido possível, seleciono o máximo e deixo apenas o DaVinci Resolve aberto até a conclusão do processo. Com todas as configurações alinhadas com as recomendações do YouTube, basta clicar em Adicionar a filha de renderização e em seguida em Renderizar tudo para iniciar a exportação. A próxima dica é clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito da janela do visualizador e selecionar Atualizações durante renderizações. Se o seu PC for mais modesto, escolha Inativas, para congelar a imagem no visualizador e reduzir o processamento da CPU. Se for um computador mediano, como o meu, deixe marcado Mínimas, e se tiver uma máquina potente, selecione Ativas para acompanhar a renderização em tempo real. Por fim, se você deseja salvar essas configurações como padrão para usar em todas as suas renderizações,
Clique nos 3 pontinhos no canto superior direito da janela de configurações de renderização e selecione Salvar como nova predefinição. Digite um nome para a sua predefinição e clique em OK. Agora, sempre que você quiser usar essas configurações, elas estarão disponíveis no topo da lista, no canto superior esquerdo da tela. E lembre-se, após renderizar qualquer conteúdo, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo para verificar os detalhes e garantir que as configurações estejam de acordo com as especificações do YouTube.